Olá, audiência. Estamos chegando a mais um novo Comércio Cast e hoje, como foi prometido na última entrevista, estamos aqui com uma pessoa muito especial, com um currículo excepcional e que vai trazer muita informação para nós do comércio. Quero aqui ler um pouco o meu amigo Anderson Murilo. E aí, turma, tudo certo? Obrigado aí pela oportunidade. Cara, eu que agradeço. O Anderson está vindo de São Paulo, é um empresário daqui da nossa região do sul de Minas, mas que hoje mora em São Paulo. Mas eu vou ler um pouco aqui sobre o nosso amigo que vai ser entrevistado aqui. Anderson Murilo é empresário, fundador do Hub 5.0 Group, uma empresa que cuida de toda a parte contábil, financeira, RH, marketing de empresas pequenas. Antes de fundar o Hub 5.0, foi sócio da Base Brasil Consultoria de Benefícios, saindo do zero em 94 e 15 anos depois abriu o capital da sua empresa na Bolsa de Valores. Então, só para vocês terem uma noção de quem está conosco aqui hoje, o Anderson Murilo. Passou por vários percalços, perdeu 2 irmãos, pai e mãe, com 15 dias de diferença, por câncer em 94. Estudou a vida toda em escola pública, sem qualquer recurso no início da sua caminhada, empreendeu e viveu da melhor maneira possível, buscando todas as suas forças dentro dele mesmo. Viveu no Rio de Janeiro e mora em São Paulo atualmente. Seus avós e pais são de Silvianópolis, olha para você ver. Aí, Emerson. Um beijão aí. Cidade mais linda de todo o Brasil. Não tem igual não, cara. É a melhor mesmo. Cidade vizinha de Pouso Alegre. É cidade irmã de Pouso Alegre. É isso aí. Ô Anderson, aqui, seja muito bem-vindo. A gente está assim, muito alegre de você estar aqui hoje conosco. E o podcast nosso, o Novo Comércio Cast, ele nasceu com o intuito de trazer informações para aquela pessoa que quer empreender, que quer montar o seu negócio. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem que para montar um comércio ela tem que estudar, tem que visualizar o que ela quer fazer e principalmente com propósito. E nesse sentido a gente teve a oportunidade de trazer outros entrevistados que colaboraram conosco e sabendo da sua experiência de vida e da sua experiência empresarial, a gente fez o convite para você aceitou de bom grado aí. E eu quero dizer já no início do programa que eu tenho certeza que as perguntas já estão chegando para nós aqui. Eu vou fazer várias perguntas para você, que nós vamos precisar de você outras vezes, porque a gente sabe que o podcast é curto, né? Não é tão longo, e a gente vai precisar que você venha mais vezes aqui para contribuir conosco. Bom, primeiro, Alexandre, muito obrigado pela oportunidade, né, da gente estar aqui compartilhando conteúdo, informação. Eu costumo dizer que a vida, quanto mais simples a gente enxergar ela, mais fácil é para a gente trabalhar a caminhada. Então, no final é o seguinte, a gente nasce, a gente tem infância, adolescência, carreira, negócios, dinheiro, e a gente tem que devolver para a sociedade o dom que Deus dá para a gente. Eu não acho que a gente tem que pegar o dom e ficar com esse dom ad eterno, né? E poder transferir conhecimento para as pessoas e ajudar as pessoas a produzirem riqueza. Eu acho que isso é a missão dos empresários. Que com isso a gente constrói legado, né? Então, falando um pouco aqui da minha história, falando um pouco da minha visão de negócio, e a gente vai entrando nas perguntas e a gente vai interagindo aqui com o pessoal, cara, porque no final do dia é bate-papo, né? Sem muita frescura, né? Então chegando as perguntas aí, né, Emerson? Manda aqui para mim que eu vou olhando aqui e depois eu faço aqui pro... E sem muita frescura, sabe? É isso aí. Bom, eu acho o seguinte, todo mundo que se predispõe a montar uma empresa, quer fazer com que essa empresa seja uma empresa bacana, uma empresa próspera. Ninguém monta uma empresa para não dar certo. Todo mundo monta uma empresa para dar certo, né? Só que a caminhada, ela é uma caminhada de muito sacrifício, de muita dificuldade e de muita entrega, né? Porque ser empresário não é glamour. O cara que fala, olha, vida de empresário. Cara, não é glamour não, né? É ralar muito, é batalhar muito. E aí, o que acontece? Hoje eu estou com 52 anos e olhando, né, para trás, eu consigo ter alguns conceitos que foram importantes na minha trajetória. Mas, cara, isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. De verdade, eu não nasci tendo toda a visão de estratégia, Não, cara, a gente vai ali no dia a dia aprendendo e trabalhando esse processo. Queria você ter um podcast desse para escutar no início, né? Não é? Cara, e eu vou te falar que hoje tem uma coisa que é muito importante, e parabéns pela iniciativa de vocês, porque o conhecimento
ele é a única chave para transformar. A gente só tem uma chance na vida, conhecimento. Não existe sorte. O que existe é você buscar um conhecimento direcionado, aplicar o conhecimento naquilo que você vai estar no dia a dia, né? E melhorando, evoluindo, melhorando, evoluindo. Bom, então o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, não existe fórmula de bolo pronto para ninguém. As pessoas, cada um tem o seu DNA, cada um tem o seu jeito de ver o mundo. Então eu vou falar aquilo que eu acredito para aquelas pessoas que querem construir uma empresa próspera. Quem entende que vai ter uma empresa ali do dia a dia, mas não quer ter uma visão de crescimento mais amplo, a gente tem que respeitar. Porque, cara, é o dia a dia das pessoas. Então, primeiro, eu não acredito em fórmula de bolo. E segundo, as pessoas não são iguais, né? Cada um vem ao mundo com um propósito e da forma que entende que tem que gerar o seu dia a dia. Então, eu quero falar especificamente aqui para aquelas pessoas que falam assim, cara, como é que eu vou sobreviver o meu negócio? Como é que eu vou tornar o meu negócio uma referência? E como é que eu vou escalar o meu negócio? Como é que eu vou fazer o meu negócio ser grande? Tá? Então vamos falar um pouquinho disso. Antes disso, tem uma coisa que para mim é muito importante. Quando você vai para dentro de um negócio, não existe só você ter o gerenciamento do seu cérebro para o negócio. Você também tem que gerenciar outras áreas da sua vida. Porque muitas das decisões que a gente toma no negócio depende de como a gente está gerenciando a parte espiritual, física e mental. Porque se você consegue trabalhar bem alguns aspectos da sua vida pessoal, você vai para dentro da sua empresa com muito mais energia, com muito mais visão de estratégia, com paz. Porque normalmente os empresários, eles acabam no dia a dia mais resolvendo problemas, mais com situações conturbadas, do que trabalhando questões estratégicas do dia a dia. Acaba que entra numa engrenagem, né, e não acaba vendo todo. Você fica ali naquela máquina sem conseguir sair. Exatamente, exatamente. Então, minha primeira dica, porque eu acho que assim, quando a gente faz um podcast, é muito importante os insights que a gente consegue capturar, as mensagens que a gente consegue capturar. E aí, olhar e falar assim, me identifico com isso e vou colocar isso em prática. Perfeito. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir para as pessoas é o seguinte, invista no seu gerenciamento da mente. O que é isso? Da mesma forma que você vai estudar, vai fazer cursos, vai evoluir, vai fazer um monte de coisa para o negócio, para ganhar dinheiro, mas investe em você, no seu equilíbrio. Então, a primeira coisa, que é fundamental. E aí, eu estou te falando porque isso foi o que eu fiz na minha vida. Então, assim, só para você entender, nasci em Patinga, né? Perdi um irmão que foi atropelado. Um ano depois, um outro caiu numa fossa e morreu afogado aqui em Silvianópolis. Meus pais mudaram para o Rio. Eu fui criado no Rio de Janeiro, entre duas favelas. Né? Morei no bairro do Jacaré. Cara, uma vida muito simples, uma vida simples, mas muito feliz, com anos 80, né? Aquela época bacana, anos 70, enfim. E, cara, desde muito cedo, eu entendi que é o seguinte, cara, eu vou ser protagonista da minha vida. Eu não vou esperar ninguém chegar para mim e falar toma isso ou toma aquilo, né? Eu vou ser protagonista da minha vida. Então, cara, fui vender picolé, fui vender queijo, fui entregar jornal. E o meu primeiro emprego foi no McDonald's. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E meu primeiro dia de emprego, eu lembro até hoje, porque no McDonald's você faz um rodízio e você trabalha em várias áreas no McDonald's. Então, o meu primeiro dia de emprego foi limpar uma privada no McDonald's. E, cara, e aí, essa é uma dica importante que eu dou para as pessoas, principalmente para os jovens que estão construindo uma carreira. Primeira coisa, seja agradecido pela oportunidade. Não importa qual seja. Seja para você limpar uma privada, não importa. Seja agradecido. 2, faça o melhor em cima daquilo. Então, ou seja, aquela tem que ser a melhor privada de todos os McDonald's. Por quê? Cara, eu nunca fiz nada pelos outros. Eu faço por mim. Então eu quero olhar a minha história e entender que a minha jornada, eu fiz o melhor em cada etapa da minha jornada. Então quando eu tenho uma privada na minha frente e que eu limpo essa privada e as pessoas entram no banheiro e vê que é o banheiro mais limpo de todos os McDonald's, sou eu dando o meu melhor, naquele momento da minha vida. E ali você já começa a criar um mindset para que você sempre vá fazer o melhor em cada etapa de oportunidade que você tem. E aí, com isso, você vai naturalmente colocando e subindo o degrau por vez. Então eu falei, saí da privada, agora eu quero limpar o chão da frente.
Do chão eu quero fritar o melhor hambúrguer. Eu quero fritar a melhor batata frita. Eu quero estar no caixa e abrir o melhor sorriso que eu puder. Então eu fiz isso na minha história dentro do McDonald's. Depois eu fui para o Banco Real, trabalhei como escriturário e caixa no Banco Real. Tive uma oportunidade de sair e ir para a Sul América na área de planos de saúde, né? Então, o produto Plano de Saúde Sul América, que era contratado pelas empresas, eu basicamente estava ali criando esse produto de pré-pagamento da Sul América e fazendo um processo de expansão para aproximadamente 100 mil corretores no mercado, para que os corretores aprendessem a vender o plano de saúde da Sul América. E aí eu tive uma chance de sair da Sul América e montar uma corretora de seguros especializada em planos de saúde para a empresa, né? Juntamente com o Alisson, meu irmão, beijão aí para esse cara. E aí, a minha empresa, eu montei com R$1.000 de capital numa kitnet em 94, um ano altamente desafiador. Por quê? Porque eu estava enterrando a minha mãe no dia 1º de setembro de 94, câncer. 15 dias depois, o meu pai, câncer, os dois enterrados aqui em Silvianópolis, né? E tendo que terminar uma faculdade em Mogi das Cruzes, que eu pegava o trem todo santo dia, e um irmão com 18 anos que ainda estava começando a vida e montando um negócio. Então, assim, eu tive todas as adversidades possíveis naquele momento da minha vida. E sabe o que salvou a minha vida? Faz ideia ou não? Essas adversidades? Não. Naquele momento ali, aonde que eu me agarrei, porque eu tinha duas opções. Ou eu ia olhar para a minha vida e falar assim, cara, não quero mais viver, sei lá, não quero mais. Não tá nada dando certo. Não tá nada dando certo, a vida é cruel, por que a vida tá fazendo isso comigo? Por que, né? Que é natural, poxa, é tanta dor ali naquele momento. Então eu tinha a oportunidade de ficar como vítima, como coitadinho. E o que salvou a minha vida, cara, eu vou te falar, o empreendedorismo. Tudo a ver com o nosso novo CommerceCast, hein? Tudo a ver. Que beleza, que mensagem, Anderson. Por quê? Porque, cara, é assim, meu pai com a minha mãe, eles não iam voltar mais. Só que eu tenho certeza absoluta que da onde eles estavam, onde eles estão, cara, ele quer que tanto eu quanto meu irmão, a gente seguisse o caminho. Cara, vai construir a vida de vocês, né? Eu não tenho dúvida que a gente teve muita proteção deles, que a gente teve caminhos que foram abertos e guiados por eles, né? Porque isso é uma coisa que eu faço também. Eu troquei a sensação de tocar pela sensação de sentir. Então, os meus pais não morreram. A todo momento eu tenho situações do dia a dia em que minha mãe está junto comigo, né? Eu tenho uma página no Instagram chamada Chefe Anderson Murilo, que eu sou apaixonado por gastronomia, por cozinha. Por quê? Porque eu via a felicidade da minha avó Lola, em Silvianópolis, na cozinha, unindo toda a família. Eu via a felicidade da minha mãe na cozinha, unindo toda a família. E eu trouxe isso para a minha vida. Então, quando eu vou cozinhar, a minha mãe está junto comigo. Então, eu vou no mercado comprar as coisas, ela está junto comigo. Eu vou fazer os pratos, ela está junto comigo. Então, eu sinto ela na minha vida. E meu pai é a mesma coisa. Meu pai foi químico, industrial, um cara com uma cabeça muito boa, com uma visão muito boa. Então, você cria essas relações. Então, quando eu parti para uma visão de empreender, cara, eu falei, esse é o caminho. Eu vou me entregar de corpo e alma para empreender, né? E aí, cara, a minha empresa, cara, assim, eu estudei minha vida inteira em escola pública, nunca tive grana para estudar em escola particular, nada. Mas, cara, vamos fazer o básico, vamos fazer o simples, mas fazer bem feito, né? Então, pensando nisso, porque a gente também tem que entender, naquele momento ali da nossa vida, quanto mais você aprende a fazer o simples e faz ele bem feito, é onde as coisas vão acontecendo. Então, meu primeiro ponto, eu vou empreender. Legal, cara. Fui ser empresário com 24 anos de idade. Montei minha empresa com 24 anos de idade. Nessa kitnet mesmo, lá na Rua da Glória, da Liberdade, 30 metros quadrados. Eu morava no quarto, a empresa era na sala, né? E assim, algumas coisas que foram importantes. Primeiro, o que é ser empresário? Ser empresário, eu divido em 3 situações. Bom, e algumas coisas importantes, tá? Uma outra dica importante para quem vai ou começar a empreender ou que já está empreendendo. Cara, vai conversar com os empresários. Vai conversar com os caras, vai pegar dicas mesmo. Fala, cara, eu tô pensando em montar um negócio.
que você acha dessa ideia? O que você acha dessa estratégia? Vai conversar com pessoas que quebraram, porque é muito importante a gente conversar com caras que foram bem-sucedidos e caras que também quebraram. Porque o empresário, o empreendedor, ele é muito solitário. E ele acha que ele tem que fazer as coisas por ele só. Ô Anderson, eu tô tão assim hipnotizado com você falando, que daí na verdade tô deixando falar, você tá vendo aí, né, Emerson? Não tô interrompendo nada, mas assim, duas questões que eu queria considerar para que as pessoas que estão, né, a nossa audiência aí que está nos ouvindo e nos assistindo, possam refletir. Eu acredito que você teve uma puta formação de família, né? Uma formação familiar, porque hoje a gente fala na sociedade sobre informação. Né? Só que o básico é a formação. A gente tem filósofos franceses aí que falam da sociedade líquida, né? Que tá tudo escorrendo aí, e a família ela é muito importante. Então, eu acredito que isso seja uma situação muito importante. E dizer também que nessa fala sua, o empresário que foi bem sucedido, ele passou por vários percalços, né? Ou seja, às vezes ele errou 10 vezes para acertar uma. Claro. E quando ele acertou essa uma, fez a diferença e apareceu. Mas ele não mostrou as outras 9 vezes que ele possa ter errado, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Eu já vou olhar aqui que a gente tem perguntas, né, da nossa audiência. Mas pode falar aí. Nesse ponto é o seguinte, a primeira coisa, tá? Todo mundo que é pai e mãe, o primeiro investimento que precisa ser feito é em princípios e valores. Esse é o primeiro investimento que a gente tem que fazer. Antes de pensar e falar para o meu filho assim, seja rico, seja um cara do bem e faça o bem. Isso é a primeira coisa. Porque quando eu invisto na espiritualidade das pessoas, quando eu invisto na minha espiritualidade ou na espiritualidade do meu filho, e eu não estou falando de religião, não importa se a pessoa é católica, evangélica, espírita, se não tem religião, a gente tem que respeitar todas as religiões, mas todas elas precisam converter em 2 frases que para mim isso é crucial. Cara, você é uma pessoa do bem e você faz o bem, isso é o ponto mais importante. Porque também essa conexão, isso é uma outra dica. Quando a gente cria essa mentalidade de ser do bem e fazer o bem, isso a gente joga para o nosso mundo corporativo. Por quê? Porque quando você tem esse tipo de atitude no teu dia a dia, primeiro, você traz uma visão de servir. Porque isso é muito importante. O empreendedor e o empresário, ele é um cara que tem que servir. Então eu vou servir o meu cliente, eu vou servir o meu colaborador, eu vou servir os meus fornecedores, eu vou servir a minha sociedade. Então quando eu tenho essa visão, tudo conspira para que caminhe muito bem. Quando eu vou para uma visão que eu sou empresário, eu estou lá no Olimpo, lá em cima, eu sou o dono de toda a sabedoria e eu não vou servir as pessoas, porque as pessoas é que têm que me servir, o que acontece? Eu não trago time para mim. Eu não contagio as pessoas para estarem comigo. E tem uma coisa muito importante, a energia da empresa. Então, o empresário, mas isso tem que trabalhar muito a espiritualidade. Porque eu não posso pensar em montar um negócio assim, cara, eu vou ganhar dinheiro de qualquer maneira, de qualquer jeito, passando por cima das pessoas, tratando mal os meus clientes. Não, cara, é assim, tem que estender o tapete vermelho para todo mundo. E é o que eu digo, a gente tem que colocar para as pessoas que vão vir trabalhar conosco, qual é a nossa cultura, diferente do que é o nosso processo, porque uma coisa é o processo da empresa, a outra situação é qual é a nossa cultura de empresa, porque uma cultura é uma família. Há muito tempo atrás, eu participei de um curso do Sebrae, junto com 2 empresários hoje de Pouso Alegre que são uma referência, que é o Geraldinho da Pereira Alvarenga, a Dubs Real, que vendeu o capital dele para uma empresa japonesa, assim, por bilhão aí, parece. E o André da Prática Fornos, que está em mais de 16 países vendendo fornos para padaria, sabe, para cozinha. E a gente fez esse curso, e nesse curso teve um curso sobre o tempo, que vai ser tema nosso aqui, que tem várias perguntas. E foi tão interessante porque foi dito o seguinte, divide as 24 horas do seu dia, divida o quanto que você utiliza o seu tempo. Então, 2 horas do dia, pegando de manhã, tarde e noite para higiene pessoal, né? 8 horas para dormir, e depois família. Aí depois o cara que estava passando para nós o curso, o instrutor, pegou e falou assim, e o que é mais importante para você? Em primeiro lugar vinha a família. E o menor tempo que a gente dedicava era para os familiares. Aí ele fez um equilíbrio que quando você tem a empresa e nessa empresa você considera todos da família,
aí você já está dedicando um pouco mais de tempo para essa família, né, adotada aí. Cara, sem sombra de dúvida. E aí, quando a gente entra na questão da empresa, eu fui entender o seguinte, o que é ser dono de uma empresa? Cara, no final do dia, para você conseguir construir uma empresa próspera, isso é uma dica legal que essa é uma pergunta, deixa eu já falar aqui. Então vamos embora, vamos nela aí. Quais dicas para o empresário o Anderson daria para uma vida pessoal, profissional e financeira mais próspera? Legal. Então, primeiro, vida pessoal, tá? Invista em espiritualidade. 2, invista na sua saúde física e mental. E, cara, de forma simples, como é que você cuida da saúde? Tem um médico de confiança, um médico que vai cuidar de você. Pelo menos você vai fazer uma consulta por ano nesse cara. Que esse cara vai conhecer você, vai conhecer o seu histórico. Vai fazer uma bateria de exames que ele vai solicitar. Vai ver os indicadores, colesterol, diabetes, tudo aquilo que a gente tem que fazer. Cara, alimentação, 80-20. Então 80% do tempo tenta trabalhar uma alimentação mais saudável. E 20%, cara, ninguém é de ferro, vai lá comer churrasco, vai comer a costela, vai fazer a costela do bafo, hein, galera? Fui lá ontem. Ó, propaganda aí, mano, não estamos ganhando nada com isso. Mas... Aí, vamos falar pro Léo para patrocinar mas, ó, aqui, hein? Bom demais, hein? Ó, recomendo para todo mundo. Então, assim, cara, 20% foge um pouquinho ali, mas não na quantidade, cara. Se alimenta. Porque a comida é muito legal em que sentido? O gostinho de quero mais. A comida não é legal você pensar nela em abundância e comer e falar, caraca, é assim, cara, comer e falar, pô, podia ter um pouquinho mais, né? Então 80-20 alimentação, exercício é muito importante, cara, porque, cara, a gente tá ficando velho, porque no final, cara, você tem que combinar com você lá na frente. Tem uma frase que muitas pessoas falam, que quando ela tá ali no leito de morte, ou com um monte de problema, o cara fala assim, se eu pudesse eu teria feito tudo diferente. Isso é uma outra dica. Por que não faz agora? Né? Porque não tem jeito, cara. O tempo, ele vai cobrar da gente. Então, se a gente não buscar uma alimentação melhor, se a gente não buscar praticar exercício, cara, e que tipo de exercício? Aquele que para você é prazeroso. Você pode andar de bike, cara, vai andar de bike. Você pode fazer uma caminhada, vai fazer caminhada. Você quer ir para academia, mas você tem que combinar isso com você. Você não pode negligenciar isso da tua vida. Por quê? Porque senão lá na frente você vai chegar com um monte de problema de saúde. Porque hoje a gente é jovem, então a gente ainda jogou 50 anos, mas estamos ainda jovem, né? Então a gente consegue acordar de madrugada, ir para uma fila de um SUS, ser atendido no hospital, ainda dá. Mas você imagina isso com 80 anos, com 70 anos de idade, você tem que acordar de madrugada, demorar 4 meses numa consulta, 1 ano para fazer uma cirurgia, não ter grana para comprar remédio, ficar dependendo de bingo, rifa, dependendo de um monte de coisa. Então é hoje, você tem que olhar a tua vida hoje, projetar lá na frente e falar assim, como eu quero cuidar da minha vida lá na frente? Como? Porque Deus é Deus. A gente não pode, né? Porque Deus é Deus. Mas o que está na nossa mão a gente tem que fazer. Então, eu trabalho alimentação. Aí, exercício. Depois, uma coisa que é muito importante, a parte mental. Cara, eu vou te falar, tudo isso que eu tô te falando foram coisas que eu fui fazendo e adotando na minha vida. Mas isso veio desde o começo. Não, cara, eu não tinha alimentação saudável, não tinha nada disso. Mas eu fui aprendendo em algum momento da vida que isso era importante. E o que estava na minha mão eu tinha que fazer, né? Uma outra coisa importante, essa parte mental. Procure conviver com pessoas que tragam coisas boas. A gente é a média das 6 pessoas com quem a gente convive. Então, avalie do teu redor. Eu não estou falando de cara de grana, nada disso não. Mas caras que são do bem, caras que estão pensando em evoluir, caras que estão pensando em crescer. Energia positiva. Energia boa. Cara, não adianta você ficar convivendo com gente que só fala de tragédia, que só fala de coisa ruim, que fica falando mal da vida dos outros, que ficam querendo, sabe? Assim, cara, desculpa, eu tive que fazer uma conversa com muita gente ao meu redor e falar para as pessoas, falar, cara, eu tô indo para um outro caminho. Cara, meu caminho Porque assim, a vida tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, cara. Eu vou focar o meu pensamento nas coisas boas da vida. As coisas ruins, cara, eu vou administrar da forma que eu consigo. Mas o meu foco tá aqui. A mesma coisa informação. Hoje, eu só assisto televisão naquilo que vai ser importante para minha vida profissional e hobby que eu tenho. Então eu gosto de gastronomia, eu gosto de viagem. Então a minha atenção de informação é buscar conhecimento que vai agregar para o dia a dia do meu negócio. Isso é uma outra dica importante. Às vezes as pessoas ficam passando horas e horas, cara, no Instagram, vendo a vida dos outros, né? Vendo ali, pô, a mulher saiu para passear com o cachorro e fez cocô. E o cara fica ali preso olhando aquilo. E, cara, e isso tá roubando o teu tempo.
E quanto do teu tempo você está buscando conhecimento? Quanto do teu tempo você está usando as mídias sociais para que você consiga evoluir, seja na sua carreira, seja no seu negócio? Então, as pessoas estão abduzidas, só que as pessoas estão ficando mais velhas, as pessoas não estão ganhando conhecimento, né? E com isso, elas vão ter mais dificuldade no futuro, porque a mente, cara, ela é assim, ela expande ou ela regride. Então, para quem está querendo ter uma vida mais próspera, ter esse tipo de escolha faz muita diferença, tá? Olhando um pouco da vida pessoal. Quando eu olho na vida financeira, uma coisa que é crucial, que isso eu fiz também, né? Isso eu dou a dica para quem está empreendendo. Cara, no mínimo, todo mundo que vai começar um negócio tem que combinar, principalmente os caras mais jovens que estão começando os negócios. Cara, no mínimo 6 anos, do momento que você está empreendendo, cara, combina que todo o dinheiro que você vai ganhar é para o negócio. Então assim, eu durante 6 anos, quando eu fui montar minha empresa com 24 anos, cara, eu vou comprar comida no Brás, roupa no Brás, comida na feira meio-dia, eu vou andar de trem, de ônibus e metrô, eu vou... Cara, e todo o dinheiro que eu começar a ganhar tem que voltar para dentro da empresa. Por quê? Porque eu vou buscar as melhores práticas dentro da minha empresa. Então eu vou contratar mais gente, investir mais em marketing, trazer mais tecnologia. Isso depende de grana, cara. Para você ir para o segundo step da tua empresa, que é o posicionamento da tua empresa, você precisa ter investimento dentro da sua empresa. Então não adianta ficar... Porque é uma fase da vida. Você imagina o seguinte, cara, eu dos 24 até os 30, tudo que eu puder investir na minha empresa, eu falava assim, eu quero ter uma empresa rica, mas eu quero ser pobre. Eu quero ser um empresário pobre. E eu quero que os meus funcionários ganhem mais do que eu. Por quê? Porque se eu pensar dessa forma, eu tenho uma empresa forte. Por quê? Se eu pensar que dos 30 até os 85 anos de idade, cara, eu tenho 55 anos para fazer escolha. Aí eu vou escolher onde eu quero morar, eu vou escolher o carro que eu quero ter, para onde eu quero viajar. Mas isso não pode acontecer antes. Isso não pode acontecer junto do momento que você está começando um negócio. Então você tem que fazer sacrifício? Tem. Porque, cara, você tem o coxinho de começar a ganhar uma grana. Principalmente quem nunca teve nada. Pô, cara, eu vim numa condição pobre, simples, eu nunca tive dinheiro. Então você começa a ganhar um dinheirinho e você fala, pô, cara, agora eu quero ter um carro, né? Opa, agora eu quero usufruir de alguma coisa. Mas você tem que fazer um sacrifício. Porque esse sacrifício vai valer muito a pena. Porque muita gente que não faz o investimento na empresa e foco é no investimento pessoal, cara, na primeira dor de barriga daquela empresa, hoje, 95% das empresas fecham as portas em 5 anos, cara. E você vai ver que boa parte dessas empresas está relacionado à gestão daquela empresa, aos investimentos dentro daquela empresa. Então, quanto mais o cara cria essa cultura, mais ele fortalece a empresa. Então, ter uma cabeça de administração financeira é crucial. Ou seja, qual é o mínimo que eu preciso para sobreviver? Quanto eu posso investir na minha empresa? E aí depois, no segundo momento, você pensa, quanto que eu posso usufruir de experiências? E quanto eu estou projetando a minha economia lá na frente, a minha reserva lá na frente? É importante essa divisão que você colocou da vida pessoal com a vida profissional, empresarial. Porque, primeiro, a questão do que você falou da prosperidade. Por exemplo, ser próspero não quer dizer ser rico, sim, mas ter qualidade de vida e equilíbrio. É isso, né? Aí. Então, acho que isso é muito importante para que as pessoas tenham essa noção, seja o empresário, funcionário, o que quer que seja. E quando a gente vai falar da empresa, a gente atende aqui no Sindicomércio, né? Quando eu estava na associação, na Câmara de Mediação, onde eu também tenho lá uma atuação, que as pessoas elas misturam a vida pessoal com o profissional. O cara pega um cheque da empresa para pagar a conta pessoal. Né? Ele mistura muito essa questão da economia, do que é a empresa, e coisa básica, é o que você falou. Se o cara não for um administrador, não adianta ele querer montar uma empresa. Às vezes ele pode até não ser, mas ele vai ter que ter alguém que seja administrador na empresa dele e contratar essa pessoa. Claro. Né? Então, vamos lá. Não, tem mais perguntas chegando aqui. Mas só um ponto aí. Um ponto importante, tá? Volta aqui à essência e a dica aí para quem tem um negócio. Cara, você criou uma empresa para ser próspera. E você tem que entender que você tem 3 momentos da sua empresa. Você tem que sobreviver, você tem que posicionar e você tem que escalar. Porque isso é muito importante. As pessoas, quando montam uma empresa, se você perguntar para a maioria das pessoas assim, cara, como é que você está construindo a valorização futura da sua empresa?
Cara, não sei. Eu pego todo mês o dinheiro que entra da minha empresa, distribuo o lucro e pago as minhas despesas. Eu não sei quanto que é o valor futuro da minha empresa. Então, na verdade, acaba tendo muito mais uma mentalidade de empresário funcionário do que um empresário que, de fato, cria valor futuro para o negócio. Então, toda empresa tem o seu valor. Não importa, cara, seja o pipoqueiro, seja a manicure, não importa. Todos têm potencial para construir um negócio de sucesso. Cara, basta você olhar tantas histórias, são tantos cases, tantas empresas que começaram ali, numa garagem, mas olha os fundamentos de crescimento dessa empresa. Olha a cabeça desse cara. Muito sacrifício, ralou demais e priorizou essa linha de visão, né? Investi o máximo que eu puder nos 6 primeiros anos. Aí com isso eu tenho as melhores práticas, o mercado reconhece que eu sou uma referência, com isso eu vou atrair investidores, esses investidores ou podem aportar dinheiro na minha empresa, ou sei lá o quê, ou eu posso preparar minha empresa para um grande cara que pode vir comprar a minha empresa. Então, mas isso é coisa simples, basta você dar um Google e pesquisar. E é possível, né? Você fez isso com a sua empresa. Cara, e aí na história que a gente fez, depois que a gente sobreviveu, depois que a gente posicionou, e aí em 2010 veio um fundo de investimento, que a gente já era um case de mercado, a gente tinha 250 colaboradores, era uma baita empresa legal, e eles queriam montar a maior corretora do Brasil, né? Para a gente poder abrir o capital na Bolsa de Valores. E aí convidou a Base Brasil, que era a minha ex-empresa, para ser âncora na operação dessa parte de seguros de benefício, né? E a gente trouxe mais outros caras de mercado também grandes. E aí com isso a gente criou uma empresa, né? Brim3, está lá na Bolsa de Valores, hoje chama Alper. Cara, e assim, uma loucura, porque o que é abrir o capital de uma empresa na Bolsa de Valores? Cara, eu de verdade não sabia. O que eu sabia era fazer muito bem a experiência do meu cliente no meu dia a dia. Como atrair meu cliente, como trabalhar bem a experiência do meu cliente, como entregar bem aquilo que foi combinado com o cliente. Então a gente ficou mais ou menos 1 ano entendendo esse processo. Então a gente contratou um advisor, que é um cara especializado em alinhamento estratégico de empresa. Contratamos um escritório de advocacia muito parrudo para isso. Porque como é que funciona o IPO? O IPO funciona assim. O fundo, ele vai fazer toda a estruturação para falar com os investidores no mercado, né? Então você tem rodadas de investidores. Então você vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para a Europa e você vai contar o seu case. São pitches, né, de mais ou menos 30 minutos. Aí você vai falar para o cara, amigão, essa é a nossa empresa, esse é o modelo de negócio, essa é a rentabilidade, pontos positivos, pontos negativos, como a gente quer consolidar mercado, como a gente quer fazer aquisições. Você conta o teu case. E aí os fundos vão falar o seguinte, cara, legal, isso aqui nos interessa. Porque hoje 50% do dinheiro mundial é dolarizado. E grande parte do dinheiro está na Bolsa de Valores. Né? Por quê? Porque já é uma cultura global. E aí isso está dentro de fundos. Então você tem fundos soberanos. Fundo de Singapura, fundo da China, vários fundos. E esses caras vão olhar as oportunidades no mundo, né? E aí vem para a Bolsa do Brasil, que é uma bolsa barata, e vai ver oportunidades, né? E aí, como é que a gente fez? Então esse fundo fez toda essa estruturação, e aí, quando foi em outubro de 2010, a gente foi e abriu capital na Bolsa de Valores. Como é que funciona isso? A minha empresa, eu como sócio, junto com meu irmão, 50% em cash, que você faz o valuation da empresa, quanto vale a sua empresa, né? E ali a ação tem que ser uma ação mínima, que saiu de 13,60, aí valorizou, chegou a 24 o valor da ação. Então 50% em cash e os outros 50% a gente tem um lock-up. O que é um lock-up? Que eu vou poder vender as ações anualmente. Então no ano seguinte eu poderia vender 20% das ações, no ano seguinte mais 20, mais 10, 25, 25. E aí em 2017 eu terminei 100% a minha história com a minha ex-empresa. Né? Hoje eu só sou acionista, como qualquer um da Bolsa de Valores. Se você quiser comprar a ação da empresa, você vai lá na Bolsa, Brim3, você vai ver quanto é que está valendo a ação, ver se a empresa vale a pena comprar, e é isso, não tem muito mistério. Mas o que eu quero dizer é assim, você tem que preparar a tua cabeça para valor futuro do seu negócio. Seja o pipoqueiro, seja a manicure, seja o cara do estacionamento, não importa.
Então, a gente precisa reaprender que isso tem muito valor e isso não ensinam pra gente. Sensacional, tá vendo, Emerson? A gente entra realmente muito, acho que eu vou falar um número chutando, 95% dos empresários são empresários empregados da empresa. Não estão pensando nesse valuation, na valorização da empresa futura. Impressionante, é uma reflexão muito bacana mesmo. Ô Anderson, tem pergunta aqui. Vai lá, vamos lá. Mas muita coisa você já está respondendo, assim, como superar as dificuldades. Para quem tem uma empresa, como superar dificuldades. Deixa eu falar mais umas duas aqui, porque de repente, para quem tem uma empresa, como superar as dificuldades, né? Porque dificuldade para cada um vai ser uma e às vezes pode ser a mesma. Como o empresário deve escolher o produto ou serviço que deve atuar? Essa pergunta é muito interessante. Legal. É muito interessante. Legal. Bom, cara, primeiro, dificuldade é o seguinte. Pensa que a gente nasce, a gente morre, a gente só tem o tempo e ele acaba. Cara, se diverte com o teu negócio. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de pedir ajuda. Quebre 10 vezes se for possível. Cada empresa que você quebra é uma experiência que você adquire para uma nova empresa que você vai montar. Então, se cobre menos. Se jogue. Legal. E aprenda que problema, se ele tem solução, isso é uma outra dica importante. Você está no dia a dia do teu negócio, e é uma cultura que eu criei muito com as pessoas que trabalham comigo. Aí, Anderson, temos um problema para resolver. Aí a minha primeira pergunta, temos solução? Temos. Então a gente não tem problema, a gente tem um desafio. Temos condições de trabalhar esse desafio e transformar numa oportunidade? Então, a cabeça tem que estar nessa direção. Então, isso é muito importante. Quanto à questão de montar um produto, montar uma empresa e escolher qual produto ou qual serviço, algumas dicas que eu acho que são importantes. Primeiro, se você já tem uma habilidade numa determinada área, isso já é meio caminho andado. Então, assim, cara, no meu caso, né? Por que eu montei uma corretora especializada em planos de saúde? Porque, cara, eu trabalhava na Sul América, que é uma seguradora que vende planos de saúde. Então, o que eu sabia? Eu sabia que na ponta, os RHs que contratavam esse benefício tinham um monte de dor, tinha um monte de problema com a gestão do plano de saúde. E eu conhecia por dentro como funcionava um plano de saúde. Então, eu tenho muito mais capacidade para ajudar o RH das empresas a resolver os problemas com o plano de saúde do que os corretores tradicionais, que naquela época, estou falando de 94, trabalhavam muito mais a intermediação do que a gestão do benefício, né? Porque eram corretores de automóvel e também tinham outros produtos para oferecer, mas não tinha uma visão de gestão do negócio. E ali foi o clique, cara. Pô, o RH vira para mim e fala, se alguém fizesse isso, se alguém fizesse aquilo. Eu falei, opa, migão, vou sair, vou comer pão com mortadela todo dia e vou fazer o que o cara tá falando. Eu crio uma empresa em cima de dores. Então isso é muito importante. Então assim, eu criei um negócio em cima de uma habilidade que eu já tinha, de um assunto que eu já dominava e que eu tinha um mercado para explorar, né? E estudar o mercado também, né? Exatamente. Mas só que eu tive um outro ponto que foi importante, isso aí é uma outra dica legal. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, né? Na verdade, assim, eu queria fazer artes cênicas, mas era muito difícil atuar como ator naquela época, tal, pouca faculdade. E aí é legal porque hoje eu tenho um filho que é ator, chama Cauã Martins, né? Ele faz vários filmes, séries e tal. Ele acabou de alguma forma indo pelo caminho que eu gostaria lá atrás. O sonho do pai. Exatamente. E aí, cara, o que aconteceu? E até nisso, ó, deixa eu só mandar um beijo para minha esposa, Juliana, mandar um beijão para meus filhos, Gabi, Cauã, Alan e Júlia, né? Tem que mandar um beijo para a família, né? Fazer a média com a galera. Depois, né? ô Hermes, você faz o corte para poder mandar lá no zap dele para ele poder encaminhar para a família. Tem que fazer o oba com a família. Então, cara, então, o que acontece? O que acontece assim, nesse... Corta aí. Esqueci. Não, vamos tocando. A gente estava falando das dificuldades da pessoa. Não, no produto e serviço. Então vamos voltar aqui. Bom, aí é o seguinte, produto e serviço. Então o que é importante? Se a pessoa já conhece uma determinada área, se ela já conhece o mercado, se ela conhece as dores, e ali ela monta uma coisa, porque ela já conhece uma dor daquele mercado, é meio caminho andado, né? A chance que ele tem de ser melhor sucedido
é maior. Isso não é uma certeza que vai acontecer, mas isso já facilita quando você vai montar algo que você não domina absolutamente nada daquele assunto. Porque alguém chegou para você e falou assim, monta que isso aqui dá dinheiro. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, se você tem esse conhecimento, já é meio caminho andado. Se você não tem, cara, você tem que estudar o mercado. Então você tem que estudar o mercado, você tem que se aprofundar no mercado. Quem são os seus concorrentes? Pô, entrevistar as pessoas. Chegar e falar, cara, eu tô querendo montar um restaurante com essa pegada. Pô, faz sentido para você? Você acha que é legal? Você acha que assim funciona? Pô, me dá dicas. A gente precisa perguntar mais. A gente precisa escutar mais. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu morei um tempo num bairro em São Paulo. E aí, cara, eu fui comprar carne num hortifruti, que era dividido em várias... Então tinha um cara que vendia legumes, tinha um cara que vendia carne, várias coisas. Aí eu fui lá no cara que vendia carne. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, amigão, eu quero 1 quilo de contrafilé. O cara virou pra mim e falou, cara, desculpa, né? Qual que é o seu nome? Pô, cara, meu nome é Anderson. Pô, você é novo aqui? Seja bem-vindo. Deixa eu te perguntar, você vai comer essa carne tudo de uma vez só? Eu falei, não, cara, sou eu, minha esposa, tá? Eu vou congelar, né? E depois eu tiro aos poucos. Eu falei, não, posso colocar em 3 saquinhos para você essa carne? Vou trazer a carne aqui, ó. Deixa eu limpar, bonitinho. Isso tá bom para você? Tá. Dividido em 3 saquinhos. Na outra vez que eu fui, o cara virou para mim e falou, Anderson, é aquela? Divido já em 3 saquinhos e tal. Aí uma outra aí falou, cara, não precisa vir aqui não, cara. Por que você tá perdendo teu tempo? Eu mando entregar lá para você. Eu nunca me perdi. Assim, e se esse cara cobrava no quilo de contrafilé R$5 a mais ou R$10 a mais... Nem queria saber. Porque o cara, ele criou uma solução voltada para conveniência. Agregou valor ao produto. Né? Agregou valor. Então, quem vai montar o negócio, eu acho que eles são cuidados importantes, tá? Realmente, assim, não é porque você pegou o fundo de garantia que você tem... Porque normalmente as pessoas, cara, se preocupam assim, cara, pô, peguei uma grana e você é empresário. Aí eu vou montar meu... Pô, legal, já tenho espaço, contratei um arquiteto, já peguei lá o escritório de contabilidade, já abri a empresa, tá tudo certo. Só que o cara, ele não monta o business plan. Ele não monta o plano de negócio. Porque assim, cara, quem vai montar o negócio, o cara já tem atitude para montar, é super louvável, cara. Porque empreender é difícil pra caramba. Então a gente tem que, cara, pô, dar os parabéns para as pessoas que têm essa iniciativa de empreender, tá? De produzir a sua riqueza. Mas, cara, tem que fazer com cuidado. Às vezes não adianta fazer um negócio muito grande. Eu tenho um projeto, hoje 30% do meu tempo está focado em projetos sociais, de impacto de jovens, voltado para a parte de empreendedorismo e carreira. A ideia é falar com essa molecada e dar alguns caminhos para essa molecada. Aí, cara, eu estava fazendo uma live, tem um projeto que eu sou mentor de 800 jovens, lá em Parelheiros. Aí, cara, a cada 15 dias eu faço uma live com a turma, ou então eu vou lá pessoalmente, converso com eles. Depois você passa o link para a gente colocar aqui, Emerson, para o pessoal seguir, né? Sim, Projeto Vivenda da Criança, tá? Lá em Parelheiros. Cara, aí o que acontece? A mulher que chegou lá, pô, eu quero empreender, só que eu não tenho grana. Aí eu falei, mas você quer fazer o quê? Eu quero montar um lava rápido. Pô, não tenho grana, não vou montar. Eu falei, não, calma. Vamos pensar aqui juntos. Por que você não começa a lavar carro na casa de algumas pessoas? Até de graça. Porque muitas vezes você precisa primeiro dar, cria credibilidade e depois você cobra. Então, cara, vai ali em 2, 3 casas e fala pro cara assim, poxa, deixa eu te falar, eu quero trabalhar lavando o carro. Eu não vou te cobrar nada. Posso lavar seu carro hoje? Lava um carro, mas bem feito. Lava bem feito. Vai, aprende, entra, faz uns cursinhos, aprende, faz a coisa certa. O cara olhar e falar assim, caraca, meu, o cara limpa o carro, uau! E aí com isso, o que acontece? Você vai fazendo gratuitamente. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu vou trabalhar de graça. Não, cara. Mas, cara, você precisa se credenciar. Você precisa abrir mercado. Então começa a trabalhar de graça para as pessoas, vai lavando o carro. O que vai acontecer na semana que vem, ou daqui 15 dias o cara vai virar, volta aqui. Então, posso cobrar? Eu vi que o mercado aqui está cobrando R$50 para lavar carro. Cara, eu vou cobrar 30. Eu não vou pagar aluguel, não vou pagar nada e vou lavar o carro na casa dos caras. E aí você começa a criar um modelo de negócio. Faz isso com um, faz isso com outro, faz isso com outro, faz isso com outro. Você tem uma base de cliente. A base de cliente já tem uma receita recorrente previsível. Já me dá a possibilidade de alugar um espaço e montar um lava rápido. E você não tem um custo operacional por enquanto, né? Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo é possível.
Muitas vezes a gente não monta um negócio achando que a gente não tem capital para montar negócio. Cara, nem sempre o capital é importante para montar um negócio. É você ter uma visão de colocar a mão na massa. Vai lá e faz, cara. Às vezes as pessoas ficam com muito dedo, com muita coisa, com muito... Ah, mas se eu não tiver um vendedor, eu não tenho... Não, cara, vai lá você e vai você que tem que vender. Sabe? Então, são coisas importantes para quem tem essa visão de empreendedor. Cara, é muito bacana. Você vê, o Emerson, que a gente, no outro podcast anterior, a gente comentou isso que você colocou aqui, Ana. A pessoa trabalha 30 anos numa empresa, pega o seu fundo de garantia e não passa por esse processo que você colocou para nós aqui. Aí depois, o que acontece depois de 5 anos? Se ele investiu lá 300 mil, depois de 5 anos ele está devendo 200, ou seja, perdeu os 300 mais 200, cria um conflito familiar, muitas das vezes, às vezes perde o casamento, sim, né? Sim. E gera todo esse transtorno para a sociedade, né? Para ele principalmente. Claro. Então, essa é a nossa função aqui no Novo Comércio Cast, trazer pessoas como você que possam estar trazendo essas informações e é o que você disse, cada um tem o seu DNA, cada um vai ter sua aptidão, mas se o conselho fosse bom a gente não dava, vendia, né? Mas cada um vai poder aprender com o outro, né? Eu falo muito isso, eu sempre gosto de estar com pessoas bem mais inteligentes que eu, e pessoas que já estão com uma certa idade. Hoje até não, até eu estou querendo aprender com os jovens, porque a gente está no mundo digital, e acho que é o próximo caminho, que é a próxima pergunta aqui que eu tenho aqui, para a gente poder falar um pouco desse novo empreendimento seu. Legal. Né, que é o Hub 5.0. A gente vê que a sociedade nossa está passando por uma dificuldade de mão de obra, né? E ao mesmo tempo a gente vê que não vai haver o descarte das pessoas, mas vai haver uma adequação das pessoas com a tecnologia. Sim. Né? E daí eu queria que você falasse para nós aqui um pouco sobre o projeto Hub 5.0. Legal. Né? Sobre esse novo desafio aí da sua vida, né? Já que você vendeu a empresa, chegou no topo e agora... Vamos para o segundo. Vamos para o segundo topo aí. É assim, cara, eu tinha a oportunidade de ir para Paraty, vender incenso e ficar vendo os barquinhos para lá e para cá. Delícia, hein? Junto com a primeira dama, né? E tomando o nosso vinhozinho. Eu tinha essa oportunidade. Mas não tem jeito, cara. Quando o bichinho pica do empreendedor, cara, a coisa mais gostosa do mundo, cara, é você abraçar os projetos, né? E de verdade, cara, isso é uma outra dica também. Procure naquilo que você vai empreender 3 conceitos. Primeiro, felicidade. Vá para um negócio que você é apaixonado por aquilo. De verdade, cara. É difícil pra caramba, tem sacrifício pra caramba, a vida não é fácil pra ninguém, mas procure naquilo que você vai montar. Porque não adianta, cara, assim, cara, eu não gosto de trabalhar com uma determinada área, mas me falaram que aquilo ali dá dinheiro. Porra, que saco, eu tenho que ir todo dia para fazer um negócio que eu não me identifico com aquilo, cara. Porque, na verdade, uma coisa que o empresário precisa ter em mente, que ele é o principal vendedor da empresa dele. Ele é o principal vendedor da empresa dele. E quando você faz uma coisa que é altamente prazerosa para você, que você se identifica, que você gosta, o processo da venda, ele é natural. Porque você contagia as pessoas. Você tem felicidade de falar sobre o que você faz. Então a primeira coisa, busque atuar num segmento que você é muito feliz de acordar todo dia e falar, eu vou para lá. Esse é o primeiro ponto. Felicidade. Segundo, produtividade. Então se você faz algo que você gosta muito, você vai ser altamente produtivo. Porque aquilo ali não é trabalho, cara. Aquilo ali é um prazer. Você vai fazer aquilo ali de um jeito tão bacana, tão legal, que aquelas 8 horas por dia que você vai ter trabalhando, que isso é importante, né? Você equilibrar como que você cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, do seu esporte, da sua família, do seu lazer, do seu hobby, dos seus negócios. Então, produtividade. Esse é o segundo ponto. E terceiro, você sabe quando a pessoa fala assim para você, isso dá dinheiro?
é quando você faz essas duas etapas aqui, felicidade e produtividade, e aí você vai ter rentabilidade. Porque você vai dar o máximo em cima do teu negócio. Eu acho que são 3 coisas muito importantes, né? E aí o que acontece? Quando eu falei, cara, poxa, eu não vou ficar aqui em Paraty, eu não vou ficar lá em Silvianópolis, lá tomando a minha cervejinha com os meus amigos, comendo um chouriço, lá tem o bar do Marquinhos lá, rapaz, é uma propaganda aí, Marquinhos. Tá tem cheio lá... das propagandas de restaurante, hein? Tô ganhando 20% para cada um dos caras que eu falo. E aí, cara, eu falei, aí o que acontece? Eu comecei a conversar com amigos que são empreendedores, micro, pequenos e médios, né? E, cara, conversando com esses caras, qual que era a grande dor? Falei assim, Anderson, pô, legal, cara, você fala que é importante a gente trabalhar na sobrevivência, no posicionamento, na escala. Para cada etapa, na primeira etapa eu sou mais operacional, na segunda etapa, se eu tenho um time bom, eu sou mais executivo, e na terceira etapa eu sou mais estratégico, né? Que são as 3 etapas que a gente tem que, de alguma forma, o empresário tem que perseguir. Mesmo na primeira etapa, um pouquinho do tempo dele, ele tem que ser estratégico. O que é ser estratégico? Cara, deixa eu olhar as melhores práticas, deixa eu participar de feiras, eventos, congressos, fazer network, para expandir, cara, as oportunidades, né? Depois, no segundo, se eu fiz ali um investimento em pessoas durante os 6 anos da minha empresa, cara, eu começo a ter gente e vou delegando cada vez mais. E eu vou ficando mais focado naquilo que é estratégico para o meu dia a dia, aquilo que é a visão futura, aquilo que eu trago o time junto comigo, aquilo que realmente vai gerar uma receita maior lá na frente, né? Então, o que acontece? Poxa, Anderson, eu não consigo isso. Cara, montei minha empresa e eu sou o cara que tem que cuidar de tudo. Pô, eu tenho que cuidar da parte de RH, eu tenho que cuidar do marketing, eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que cuidar da contabilidade, eu tenho que vender, eu tenho que entregar o que eu vendi. Cara, é o super-homem. Então, só que quando você assume a função do super-homem, você tem um desafio aqui. Porque hoje, você tem 3 perfis aí de empresários, né? Você tem aquele empresário que já tem uma mentalidade nova, que o que o cara quer fazer? Cara, eu quero olhar isso mesmo, sobrevivência, posicionamento, escala, eu quero olhar valor futuro, né? Então, quando você olha as startups, já nasce com essa cabeça. E o cara já sabe o que tem que fazer. E esses caras, a cabeça dos caras é o seguinte, estruturas leves e energia em cima de produto, venda, experiência do cliente, tá? Ou seja, como que eu tenho mais velocidade para vender mais? Estou anotando aqui porque depois a gente vai fazer os cortes, daí para poder colocar os cortes a gente vai dar as dicas. Então, como é tudo ao vivo mesmo, um bate-papo. Não, a gente vai contando as histórias aí. Então assim, primeiro, a empresa ela já tem que nascer com o intuito de focar receita, venda. Cara, isso é crucial. Todo santo dia você tem que olhar quanto do teu tempo você está dedicado a trazer receita para dentro da tua empresa. Quanto do teu tempo você está dedicado para vender mais, né? Então, as empresas novas já entram com essa mentalidade. Aí você tem um outro perfil de empresário que ele está na transição. Eu falei, cara, eu aprendi a ser empresário com uma visão mais tradicional, conservadora, mais conservadora, né? Onde tudo tem que passar por mim, eu tenho que decidir tudo, eu tenho que implementar tudo e a minha empresa eu tenho que cuidar de tudo, tá? Mas são caras que estão olhando as startups crescendo, startups que estão ganhando mercado, muitas startups ganhando mercado desses caras, né? E aí ele fala, opa, peraí, cara, por que eu estou perdendo mercado? Por que eu estou perdendo cliente? Por que eu não estou vendendo? E o cara que está vendendo mais, como é que está a cabeça desse cara? Quais são as atitudes que esse cara tem? Quais são as escolhas que esse cara tem? Então eu preciso aprender. Eu não sei, mas eu estou disposto a aprender. Esse é o segundo perfil. E aí você tem o terceiro perfil, que é aquele cara que fala assim, cara, eu não estou disposto a isso. Eu aprendi a fazer desse jeito e vou morrer fazendo desse jeito. Cara, tá certo ou tá errado? Volto a dizer aqui, não compete aqui a julgar pessoas. Mas se o cara tem uma visão de prosperidade, dificilmente esse cara vai prosperar. E é mais provável que esse cara venha fechar as portas. E é mais provável que muitas vezes ele feche endividado.
e é mais provável que ele vai ter que pegar os bens dele, vender e pagar a dívida. Né? Ou é provável também que a hora que ele morrer a empresa acabe também, porque ele só fez debaixo do guarda-chuva dele, né? Exatamente. Então, cara, olhando esses 3 cenários, e aí eu conversando com meus amigos que são empresários, eu falei, tá, cara, mas quanto do teu tempo você perde para cuidar de assuntos operacionais, burocráticos do dia a dia que não dão dinheiro? Por exemplo, tá ali com a contabilidade, tá ali cuidando do financeiro, tá ali cuidando do marketing, tá ali cuidando do RH. Quanto do teu tempo você gasta para cuidar desses assuntos? Em média, 40%. 40% do meu tempo tá aí. E você perguntar para os empresários, você gosta de perder 40% do teu tempo fazendo isso? Não. O empresário quer fazer outras coisas, cara. O empresário quer trazer cliente, o empresário quer ganhar receita, quer expandir, o empresário quer isso. Falei, putz, cara, então 40% do tempo o cara gasta com isso. Por quê? Porque ele é o cara que tem que criar a estratégia. Porque esse cara não tem grana para trazer executivos bons para estar ali do lado dele. Ele não tem grana para trazer um diretor de RH bom. Não tem grana para trazer um cara de marketing bom, um cara financeiro bom. Porque custa caro. E esses caras estão dentro das grandes corporações. Hoje um diretor de RH bom, cara, é na faixa de 150 pau por mês. Entre salário, encargos e distribuição de resultado. A empresa tem um provisionamento médio em cima disso. Então, o que esses caras têm hoje, que são os pequenos empresários, até médios empresários? Eles têm um time abaixo muito mais operacional do que um cara que vai chegar para ele e vai falar o seguinte, cara, quais são as melhores práticas, quais são os caminhos, quais são as tecnologias que a gente pode usar, como que a gente aumenta resultado. Ele não tem um time alicerçando ele nisso. É um time que é muito mais de execução ali, daquilo que ele cria como estratégia, porque aí ele passa a ser o diretor de RH, ele passa a ser o diretor financeiro. Mas, cara, qual a experiência que ele tem das melhores práticas como diretor de RH, como diretor financeiro, como diretor de marketing? Ele é um cara que entende muito do segmento que ele atua, criou a solução. E aí, cara, olhando essas dores, né, eu falei, cara, como é que eu ajudo esses caras? Como é que eu pego os 40% do tempo desses caras e devolvo para que ele realmente canalize a energia em vendas, inovação, experiência do cliente? Isso é muito importante. Quando eu falo da experiência do cliente, eu estou falando o seguinte, cara. Como que o cliente enxerga você? Seja pelas mídias sociais, pelo seu site, pelo Instagram, pelo Facebook, ou entrando no teu comércio. Na hora que o cara chega, qual é a impressão que esse cara tem? Depois, na hora que ele pede uma proposta, se é um serviço, ou se é um produto, na hora que ele pede para comprar o produto, como que esse cara está sendo tratado? Depois, na hora que ele entra como cliente, fechou o negócio, como que você está cuidando dessa jornada dele? Na hora que esse cara vai embora, como é que você está estendendo o tapete vermelho para ele e agradecendo o tempo que ele teve com você quando era cliente? Hoje, os empresários, eles não têm tempo para olhar isso. Eles não param para olhar isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, cara. Você vai, por exemplo, num restaurante. Cara, você chega, primeira coisa, o dono tem que abrir um sorriso para você e falar, cara, seja bem-vindo. 2, o cara tem que olhar as mesas limpa, organizada, funcionários limpo, organizado, com um sorriso, estender o tapete vermelho para as pessoas. Opa, qual lugar que o senhor quer aqui? Deixa eu arrumar um lugar certinho para você. Tem lugares, cara. Primeiro, o dono não vai lá te receber. 2, você tem que chegar com pessoas e ficar puxando cadeira para sentar, juntando mesa. Cara, você não pode proporcionar isso como experiência para o teu cliente. O teu cliente, cara, é ele que paga as nossas contas no final do dia, cara. Ele é o bem mais precioso que a gente tem. Então, hoje, os empresários, e não importa o tamanho, é cabeça mesmo. Porque você tem caras micro que já entenderam isso e que tem todos os cuidados na experiência do cliente. É a jornada do cliente. Porque esse cara volta, esse cara indica para outro, mas se esse cara não for bem atendido, se esse cara não tiver um processo todo bem alinhado, cara, ele não volta mais e ainda fala para 10 que não é bom. Você está falando nisso, eu estou lembrando, tem um cara que vem aqui no escritório toda semana e ele vem com uma mochilinha.
Aham. e ele traz um tanto de bolachinha que ele vende saquinho. Sim. Aí às vezes as meninas estão aqui, elas falam assim, não, a gente não quer. Ele fala, não, come pelo menos um. Ele abre o saquinho e deixa pra cada um. E daí ele vem uma semana, aí não é batata, na terceira semana ele vende 3 saquinhos para cada um, sabe? Então assim, você vê que o cara, ele é, e fora, é o que você falou, tá sorrindo, tá? Nunca tá reclamando de nada, se você não quer, ok, e vamos embora para frente. Então é isso. Então, o empresário, o cara que é micro, pequeno e médio, não é que ele que isso também é uma coisa errada a gente falar, né? Ele está, né? O cara hoje está no meio, por isso que ele é micro. O cara está no regime simples, por isso que ele é pequeno. Ele é um cara médio que muitas vezes está ou no lucro real ou no lucro presumido, né? E por aí vai. Mas ele tem que ter essas premissas de forma muito bem resolvidas. Então, quando o cara tem isso de forma muito bem resolvida, qual é o papel da nossa empresa? Né? Então a gente criou, então eu fui estudar o seguinte, como eu crio um centro compartilhado de serviço, aonde eu consigo tirar do pequeno e médio empresário toda a preocupação desse cara com assuntos administrativos. Como é que eu arranco isso dele? Né? E aí a gente criou um centro compartilhado de serviços, que a gente chama Centro Compartilhado de Serviços de Back-Office. Mas o nome back-office são serviços administrativos que vão ali, que são coisas que ele precisa ter no dia a dia da empresa, mas que ele não necessariamente precisa ele fazer isso. Né? E aí com isso, o que a gente tem entregue de resultado para a nossa base de clientes? Né? Porque hoje a gente está com uma base muito bacana de clientes. Primeiro, a gente tem devolvido 40% do tempo do empresário. Cara, se você vê os testemunhais que a gente tem na nossa base de clientes, é fantástico. É aquele cara que falava assim, cara, minha filha tem uma apresentação na escola e eu não consigo ir porque eu tenho que resolver um problema aqui financeiro, eu tenho que resolver um problema de marketing, eu tenho que resolver um problema aqui de contratação de funcionário. Cara, a partir do momento que ele não precisa mais cuidar disso, porque nós cuidamos disso para ele, esse cara tem tempo para esporte, lazer, família. Então o Hub hoje, ele tem uma missão, né? Que é devolver 40% do tempo para o empresário, para que ele melhore o conceito de vida pessoal e para que ele melhore o foco de resultado dentro da empresa, que a energia dele esteja onde realmente é importante. Depois, a gente reduz em média 30% o custo com serviços administrativos. Vou te dar um exemplo. Hoje, os clientes que contratam a nossa contabilidade, a gente garante para ele uma economia de 1 ano de contabilidade. Então, não importa. O cara é um salão de cabeleireiro, o cara não importa, é uma oficina, não importa. Se ele for cliente da nossa contabilidade, a gente garante para ele, num contrato de 3 anos, que ele vai ficar com uma economia de 1 ano de contabilidade. Por quê? Porque a gente investiu muito em tecnologia. Tudo digital. Tudo digital. Não, você tem um atendimento humanizado, porque as pessoas... Porque isso é importante. Nem tudo é digital. O digital, ele tem que facilitar na ponta, né? Então, depois, eu acho que é bem legal, assim, quando o empresário entende as nossas soluções, o quanto que ele perde tempo com serviços que são serviços construídos numa visão de empresas mais tradicionais, né? Que muita burocracia, muito papel, muita perda de tempo. E com a nossa experiência, eu arranco tudo isso desse cara. Hoje em dia é tudo pelo celular. O cara enxerga tudo pelo celular, faz tudo pelo celular. Não tem mais papel, o cara não tem que mandar mais nada. Todo esse tempo que o cara perdia, isso tem que acabar na vida desse cara. Ele tem mais o que fazer, tem que focar em vendas. Porque o empresário fala assim, mas isso aqui eu faço, isso aqui não é burocrático. Mas quando ele começa a juntar cada coisa que ele perde tempo, isso influencia para que ele não está focado em vendas, né? Então, o Hub, ele tem como missão reduzir até 30% o custo com serviços administrativos. Já te dei o exemplo aqui da contabilidade. Eu reduzo 30% e gero uma economia de 1 ano, né? E aumentar 20% dos resultados. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente fez foi trazer os melhores caras de mercado em cada uma dessas caixinhas. Então, hoje, eu tenho o melhor cara de contabilidade do mercado, que é o Richard, né? Que foi controller de grandes empresas. Então ele passou pela Atlântico Hotéis, que é um grupo controlador
de vários hotéis hoje no Brasil, no mundo. Deloitte, que é uma baita de uma consultoria de planejamento estratégico, tá? E aí, cara, eu falei, Richard... Vai ser o nosso próximo entrevistado, hein, Hermes? Coloca aí que nós vamos trazer ele. Esse cara é um avião. Nós vamos trazer ele aqui para o nosso próximo podcast para fazer a entrevista. O cara é avião, porque a gente reinventou como fazer contabilidade, cara. A gente reinventou o processo. Então, tudo que o empresário não sabe, a gente trouxe para ele o que as grandes empresas estão fazendo e, principalmente, o que as grandes empresas estão acessando de tecnologia. Então, com a experiência do Richard para a sua empresa, para o Hub 5.0, você vai trazer uma oportunidade, já trouxe, né? Para o empresário do MEI, da micro pequena empresa. Sim. Esse cara vai ter essa oportunidade de ter essa experiência das grandes ali na pequena, é isso? Exatamente, cara. Então, assim, a gente tem um modelo de recrutamento e seleção muito mais inteligente. A gente tem... Online também? Cara, tudo. A gente tem uma vertical na operação que é bem legal, que é basicamente, porque assim, hoje o cliente do Hub, bom, vou te dar um exemplo do cliente da contabilidade. Não, vamos fazer uma experiência aqui, dá um exemplo para mim, o seguinte. Vamos lá. Imagina que eu tenho lá minha loja, tem 5 funcionários e eu quero contratar um funcionário hoje e eu estou cliente do Hub 5.0, como é que eu vou contratar? Cara, a gente tem lá uma tecnologia e uma equipe de recrutamento e seleção. De acordo com o perfil que você precisa de contratação, somos nós que vamos buscar isso no mercado, somos nós que... E a gente tem toda uma avaliação técnica das características daquela pessoa que você precisa contratar e eu já te entrego o candidato já previamente definido. E vocês conseguem fazer isso? Vocês estão em São Paulo, conseguem fazer isso em Pouso Alegre? Cara, hoje tudo é tecnologia, né? Que isso, tá vendo? O Lucas chegou aí, gente. Ó. Tá aí com a gente. Então assim, a gente tem... mas isso é muito conceito de startups, tá, cara? As startups hoje em dia, elas querem velocidade no processo, elas querem tecnologia embarcada. Então a gente está muito preparado para nessas áreas que são as demandas das empresas pequenas e médias, que o empresário perde tempo e não tem gente boa para ajudar ele, a gente tem ajudado nesse sentido. Então eu estava falando, hoje uma empresa que tem lá a contabilidade com a gente, que a gente dá 1 ano de economia de contabilidade, o que a gente incorpora para esse cara também? Olha quanta coisa legal. A folha de ponto do cara... Hoje em dia ninguém mais assina nada, é tudo no celular. Hoje em dia, a folha de pagamento, né? O cartão de ponto hoje, o cara vai bater ponto, é tudo pelo celular. Assim, cara, tá tudo muito fácil isso. A gente tem, os clientes com a gente hoje, a gente tem lá um produto que já está incorporado, que é um clube de benefícios para os clientes da nossa contabilidade. Cara, eu dou seguro de vida para os clientes. Olha. Eu dou atendimento de telemedicina no Einstein para consulta. Então a pessoa precisa de uma consulta, ela entra no aplicativo, vai ter um médico do Einstein à disposição e vai fazer consulta com esse médico por vídeo. Então assim... Que isso, hein? Tudo isso a gente foi incorporando, cara, porque é o que as grandes empresas pensam, é o que as grandes empresas buscam. E eu falei, cara, como que eu pego toda a minha vivência como grandes empresas e trago na ponta? Porque o cara que é micro, pequeno e médio, ele não pode ser tratado dessa forma. E ele também não pode se contentar com prestação de serviço, tratando ele como... às vezes a gente tem situações que o cara fala assim, poxa, mas eu tô com esse fornecedor aqui há 10 anos. Cara, me desculpa, o cara ficou 10 anos te atendendo gratuitamente? O cara, quando você estava montando o teu negócio, ele te ajudou durante 1, 2 anos? Não, cara, ele sempre cobrou pelo serviço. Então, cara, desculpa, mas isso não é favor. Então você não pode pensar que isso seja um favor, porque o cara está aqui comigo há 10 anos. Cara, amigão, todo ano você tem que entender o que tem no mercado de melhor para você absorver. Então isso eu sempre fiz na minha empresa. Eu sempre tinha uma parte do meu tempo que eu olhava quem eram os meus fornecedores, quem eram os meus serviços. E, cara, eu olhava o mercado e nunca tive problema nenhum de mudar de fornecedor. Eu chegava por fornecedor e falava assim, cara, olha só, vou mudar por uma razão simples, cara. Você não está investindo, você parou no tempo. E hoje o mercado ele é muito rápido. E eu preciso estar conectado com, cara, as melhores soluções de mercado. Porque é esses caras que vão alavancar o meu negócio. Então eu não posso me contentar com pouco. Então o empresário ele tem que sempre exigir mais. Profissional, né? Tem que ser profissional. O cara tem que ser profissional enquanto empresário e contratar profissionais. É isso, cara, porque ele paga por isso, cara, isso não é favor, não. Então, o Hub 5.0, se eu entendi antes, então ele é uma caixa com vários profissionais
Sim, né? sim. E que vão poder atender o MEI, a micro, pequena empresa, até a grande empresa também, né? Cara, seja qual for a demanda que o cara tem e que ele... Cara, vou falar uma verdade. Faça uma experiência com a gente. Conheça a nossa operação de contabilidade. Porque a contabilidade é o primeiro... É a porta de entrada. Já entra com a gente na contabilidade, 1 ano de economia, um clube de benefício com um monte de vantagem, e depois, detalhe, no clube de benefício, ele ganha uma consultoria de marketing gratuita. Então a gente tem uma agência de marketing que está dentro do nosso grupo, que fala com ele e orienta ele como esse cara tem que fazer de forma correta toda a sua estratégia de marketing. Então, vamos aqui para a nossa audiência, né? Eu tenho a minha empresa, ou ela já existe, ou eu montei uma empresa, eu entro em contato com o Hub 5.0, então eu vou ter a minha contabilidade. Se eu vou nascer como um MEI ou uma micro pequena empresa, se posteriormente eu tiver que sair desse regime tributário, vocês também vão estar indicando. Não, cara, a gente acompanha toda a jornada, né, cara? Então, assim, nós somos os diretores de contabilidade, financeiro, marketing desse cara. Que isso. E daí a minha empresa tem a contabilidade. Eu preciso contratar um funcionário aqui em Pouso Alegre na área de vendas. Vou pedir para vocês vão... A gente traz esse cara. Porque a gente tem um banco de dados. Cara, hoje em dia... E detalhe, tá? Hoje o Hub, a gente tem como meta de crescimento, porque a gente também hoje é uma franquia, tá? A gente tem uma operação de franquia que foi criada em São José do Rio Preto. No prazo de 2 anos, a gente vai ter 3.000 franquias no Brasil, vendendo as soluções do Hub 5.0. Então, hoje o Hub, cara, não importa. A gente tem clientes no México, a gente tem clientes no Canadá, a gente tem clientes no... Hoje eu atendo clientes cara, assim, a nível nacional. Uma outra coisa legal. A gente tem ajudado muito contadores. Isso é legal. Você pega aqueles contadores que, cara, o cara construiu uma história, 20 anos, 30 anos, cara, ralando pra caramba, cuidando da operação. A gente criou um modelo de sociedade com esses contadores, aonde ele passa a ser sócio de uma operação junto com o Hub 5.0 e a gente cuida de toda a parte operacional do contador. Então ele não precisa mais se preocupar com a parte da gestão operacional, porque a gente vai fazer para ele a contabilidade, fiscal, controladoria, DP, folha, aonde ele é dono da operação. E ele vai ter tempo para focar o quê? Trazer novos clientes. Como o Hub tem outras soluções, ele vai poder ofertar para os clientes outras soluções e com isso aumentar a receita da operação dele. E o mais importante, cara, ele vai poder ter tempo para fazer coisas que são prazerosas na vida dele e que muitas vezes ele ali no dia a dia da contabilidade é ele, né? E com isso a gente garante a rentabilidade dele. Então, no final do mês, quanto o contador ganha todo mês com a carteira que ele atende? X. A gente garante o X desse cara. Que isso, Anderson. Eu vou dizer para você, eu estou na diretoria do Sindicomércio, a gente atende aí 46 municípios e 17 mil empresas. E essa informação que você está trazendo, eu sabia superficialmente, mas agora você colocando aqui, assim, é uma informação muito boa e eu tenho certeza que a gente vai sentar depois para poder ver uma parceria aí para desenvolver e atender os nossos representados, que para nós é muito importante que eles possam crescer e se desenvolver cada um na sua atividade. A nossa empresa, ela é meio disruptiva. Por quê? Porque é uma empresa que a gente tem um desafio grande, que é catequizar as pessoas, catequizar os empresários, que ele precisa focar o tempo dele, a energia dele no negócio, naquilo que interessa, e ele não tem que perder tempo com esses outros assuntos. Ele tem que entender que ele pode terceirizar isso e que isso é natural, isso faz parte do jogo e ele tem que deixar a estrutura dele leve, né? E essa terceirização tem que dar para ele uma resposta de redução de até 30% do custo, otimizar 40% do tempo e com isso a gente ajudar a aumentar 20% o resultado desse cara. Você tá quebrando um paradigma. Dizem que o tempo não tem como comprar. Mas hoje, agora tem como você... eu acho legal, até dar uma dica. Entre no nosso site, né, que é o Hub 5.0. Lá a gente... todos esses conceitos, todos os produtos, todos os serviços estão lá de uma forma muito clara, muito tranquila para todo mundo enxergar.
Mas, cara, as empresas, elas foram... Eu gosto muito de pensar em criar modelos de negócio que a gente olhe o mar azul. Isso é uma outra dica importante para os empresários. Você tem o mar vermelho e o mar azul. O que são esses conceitos? O mar vermelho é quando você monta um negócio, você monta para ficar brigando com todo mundo. E normalmente você vai brigar muito em cima de preço. E você vai diminuindo muito a tua margem de rentabilidade. Então, o cliente só vai estar com você se você reduzir custo para ele. Mas você não criou uma experiência do cliente desejar você. Isso é muito importante. Porque quando você cria uma empresa para que o cliente deseje estar com você, isso é crucial para que ali você vai construindo uma relação de mercado onde você vai abrindo as oportunidades, você vai saindo na frente. Então, nunca monte uma empresa baseado em preço. Monte uma empresa baseado em como fazer o cara desejar ser cliente da sua empresa. Seja pela solução que você criou, seja pelas comodidades que você vai gerar, seja por uma série de coisas. Preço e valor, né? É o que a gente discute muito. E, cara, né? E hoje... Agregar valor. Você vai fazer conversa com as pessoas, o cara fala assim, putz, cara, tá difícil. O cliente chega aqui, cara, pô, tem que ficar reduzindo o meu preço, tem que ficar reduzindo o meu preço. E nem sempre o cliente está atrás de preço. O cliente está... Por isso que é muito importante definir o teu público-alvo. Quem é o público-alvo que eu vou atuar? Qual é os requisitos para atender a necessidade daquele público-alvo? Dependendo da solução que você cria, o cara quer conveniência e o cara paga por isso, né? Então, é importante essa visão. Cara, que espetáculo. Ô, Anderson, nós já estamos aqui com mais de 1 hora já de podcast e dá para falar umas 3, 4 horas tranquilamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que tenha sido feita aqui. Se a gente puder ajudar, compartilhar. Deixa eu ver aqui, fazer muita coisa dessa forma. A importância do MEI em empresários no simples e lucro presumido e real. Fazer corretamente a gestão por parte contábil, fiscal, folha, ponto e financeiro. Isso aí, posso te dar como sugestão? Acho que quando você entrevistar o Richard, que é o head, que é o cara especializado em toda a parte contábil, fiscal, controladoria, ele tem muito mais propriedade para responder isso. Então eu não vou roubar essa cena. Não, então assim, você vai sair daqui com um dever de casa para falar para o Richard que nós estamos já convidando ele. Claro. E o Lucas, né, nós estamos juntos nesse projeto aqui, junto com o Emerson aqui no Novo Comércio Cash. Então o Lucas faz questão de entrevistá-lo também. Legal. E então já fica esse convite. Ô Anderson, então assim, eu queria saber de você as considerações finais, agradecer muito. E é isso, assim, uma gratidão imensa. Eu notei até muitas palavras aqui do que você disse e até para o Emerson depois poder fazer os cortes. Por exemplo, faça seu melhor. Suba um degrau por vez. Sim. Faça simples, mas faça bem feito. Sim. Operacional, executivo estratégico, como que o empresário deve atuar em cada momento da sua empresa. Sobrevivência, posicionamento e escala, né, que são as startups aí quando os caras vêm para o negócio. E devolvendo 40% do tempo ao empresário. Acho que esse devolvendo 40% do empresário que o Hub vem, né, com essa frase principal aí, a gente ficou muito feliz e principalmente a palavra gratidão. Então, gratidão aqui por tudo, né? Por esse momento, por esse aprendizado. Eu tenho uma empresa há 35 anos e tem muitas falhas dentro do que você colocou aí. Faz parte. A gente cresceu, temos 4 empresas hoje na cidade, mas tem muito para ser aprimorado aí. Essa questão do valuation, eu quero ver com você também para a gente poder estudar o valuation da empresa, porque eu sei que ela tem um valor, mas não de forma profissional e com ajuda profissional. E com a sua ajuda, tenho certeza que a gente vai poder ver esse valuation e deixar aí para a nossa audiência que quantos empresários que estão nos assistindo que poderiam ver o valuation da sua empresa também. Lógico, cara. Primeiro assim, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que vocês têm uma função enorme de ajudar as empresas na ponta, ajudar os empreendedores, né, os empresários. Porque hoje o que acontece? Hoje, com as mídias sociais, a gente tem muita oportunidade de conteúdo. Muita oportunidade de conteúdo.
Mas qual que tem sido o grande desafio? E eu tenho conversado muito com as pessoas. Porque hoje, cara, você pode pegar as melhores teses de qualquer lugar. Então, assim, eu quero uma tese para fazer uma gestão financeira. Eu posso ir em Harvard, MIT, GV, ou influenciadores, né, que entendem do assunto. E ali eu posso aprender quais são as melhores teses, seja de marketing, seja contábil, seja RH. Hoje eu tenho essa facilidade. Agora, eu acho que a grande missão que vocês têm aqui é de trazer para esse cara uma visão simplificada de como o cara tem que fazer isso na prática. Por quê? As pessoas estão buscando muitas teorias complexas, que é legal, mas o cara, não adianta você buscar conhecimento por conhecimento e não colocar em prática no teu dia a dia, cara, você precisa repensar como que você está com a tua cabeça direcionada para o conhecimento. Então, acho que você trazer pessoas que são especialistas, cases de sucesso, né, empresários mesmo, que, poxa, construíram empresas com todas as dificuldades e compartilhar a história desses caras, né, para que realmente sirvam de inspiração para as pessoas. Eu acho que isso contribui muito. Escutem as pessoas que estão aqui ao redor, que estão vivendo essas realidades e que realmente conseguem colocar um degrau por vez. Então, acho que isso é muito importante, esse papel, né, do conteúdo mais direcionado, mais simplificado e mais com condição de colocar em prática. Acho que isso é uma grande missão. E do nosso lado aqui, eu me coloco à disposição, tá? Sempre que eu puder estar aqui com vocês, participando de algumas entrevistas, ajudando a interagir também, porque assim, cara, não adianta, por mais que eu esteja em São Paulo, vivendo um mundo de empresas, startups, multinacionais, etc, etc, cara, você tem as realidades regionais. E também nem sempre tudo que vem de lá é aplicável numa situação de uma determinada região. Então, eu acho que tem que ser uma troca. A gente poder conhecer as características regionais, as dores regionais e trazer um pouco daquilo que funciona bem. Né? Legal. Ô Anderson, eu já vou fazer você ficar comprometido conosco, porque você também tem um relacionamento em São Paulo com empresas e, né, empresários assim, que deram muito certo. Sim. E daí aquele que você também identificar com o nosso Novo Comércio Cast, né, Lucas? O Emerson, a gente já deixa aberto aí para que... Tem muita gente boa, cara. Você possa, né, a gente encaixa aqui na nossa agenda e você traz essa pessoa, vai ser um prazer. Eu até 2 anos atrás, eu tinha um projeto, porque assim, hoje, como eu falei, 30% do meu tempo está focado em projetos sociais, tá? Porque isso está dentro da minha visão de evolução espiritual. E é uma coisa que eu falo também que é bem legal, cara. Todo mundo que puder, principalmente aqueles caras que construíram uma história, uma carreira, né? Puder doar um pouquinho do tempo para devolver para a sociedade. Porque, cara, a sociedade não pode ser vista como vítima ou como coitadinho. Eu acho que a gente tem uma missão de ajudar as pessoas a produzirem a sua própria riqueza. E o conhecimento ele é crucial para isso. Então, às vezes você pega um executivo que se aposentou como um diretor financeiro. Poxa, será que ele não pode ajudar as comunidades a terem uma visão de planejamento financeiro? Então, porque no final do dia você constrói legado. Né? Que é a nossa história, cara. A gente nasce, a gente morre e vai passando os ciclos da vida. E, cara, um ciclo muito importante é devolver o dom que Deus te deu. Né? Então, 30% do meu tempo hoje está focado em projetos sociais de impacto, de produção de riqueza, onde eu falo com jovens, né, para que eles aprendam a produzir sua própria riqueza e não fiquem se colocando como vítima, como coitadinho. E aí a gente criou um canal, que se vocês quiserem seguir, é bem bacana, chama Canal Insight, que também é um canal, um podcast, né, que eu conversei com mais ou menos 130 empresários, caras muito legais. Então assim, cara, desde o cara do iFood, o cara do Rappi, pô, por aí vai. E aonde os caras contam de uma visão de nova economia. Como que essas empresas hoje pensam a nova economia? Que são empresas mais rápidas, mais ágeis, né? Então tem muita coisa legal e também tá no Spotify. Legal. Aí, então, ó, mais um link para mais um link. Então eu acho que essas coisas são importantes, né? E como visão final aqui, cara,
parabéns por empreender. 2, busque se aconselhar com pessoas que construíram história. Sejam empresas que não deram certo, ou sejam empresas que caminharam muito bem. Ore, porque às vezes você vai fazer uma pergunta assim para um amigo, cara, tô pensando em montar um negócio. Aí o amigo vira e fala assim, cara, mas acho que isso aí não vai dar certo. Mas, cara, qual é a experiência que o teu amigo teve com a montagem de negócio? Qual foi o case que esse cara construiu de negócio para ele poder chegar para você e falar se esse negócio vai dar certo ou não vai dar certo? Então a gente tem que entender que quando a gente vai falar de uma ideia, que a gente quer montar um negócio, primeiro, tome muito cuidado com quem você fala. Olhe a experiência que o cara tem com o negócio. Né? Porque muitas vezes você acaba se desestimulando, que ao seu redor, 5 pessoas viraram para você e falaram assim, cara, esse negócio não vai dar certo. E às vezes o cara também é amigo para não ser contrário. Você fala, monta, e daí também não te ajuda da mesma forma, porque também não tem experiência. Exatamente. Né? Então assim, se você tem a vontade de empreender, cara, antes de contratar um contador, de alugar um espaço, de gastar o dinheiro do teu fundo de garantia, vai se aconselhar com o máximo possível de pessoas. Isso é uma dica fundamental. Depois, escreve mesmo o plano de negócio, cara. Então assim, qual é o produto ou serviço? Quem é meu público-alvo? Qual é o modelo de sociedade que eu vou montar? Isso também é muito importante. Não sai chamando qualquer pessoa para ser seu sócio. Porque esse cara aqui é meu amigo, eu vou chamar ele para ser meu sócio. Esse aqui é meu primo, eu vou chamar ele para ser meu sócio. Mas, cara, o quanto que ele vai te complementar na sociedade? O quanto ele vai agregar na sociedade? Então isso também é muito importante, né? Quando você escolher o sócio, escolha esse sócio que realmente vai complementar algo. Então vamos supor, eu quero ficar muito focado em vendas, inovação, experiência, trazer produto, né? E o meu sócio ele vai ficar mais na parte da operação. Então ele vai, quando eu trouxer um cliente, ele que é o cara que vai entregar aquilo que eu vendi para o cliente. Então legal, vocês vão se complementando e vão crescendo junto. Agora você pega 2 sócios que só gostam de vender e não tem um cara que vai entregar. Cara, não vai dar certo. Só vai dar pau. Então toma cuidado, cara. Então assim, faz a escolha de uma sociedade, cara, baseado, sabe assim, cara, em critérios. Que eu acho que isso aí tudo é importante. Invista em marketing. Quem não é visto não é lembrado. Marketing não é despesa, marketing é investimento. Mas faça o marketing da forma correta. Não sai gastando de qualquer jeito. As mídias sociais estão aí? Estão, mas tem uma inteligência para você investir em mídia social. Você tem que aprender isso. Né? Mas se você não vai fazer, alguém vai ter que te ajudar. Mas faz da forma correta. Não adianta você ficar fazendo foto, postando, Instagram, tal. Cara, tem que ter uma inteligência. Você tem que entender se está chegando no público-alvo, que é o público que aquela mensagem é importante que chegue. Na hora que chega, vai despertar o interesse, porque você tem um processo de design criativo que é muito bom, que chama a atenção do cara. Isso é importante. E o mais importante, cara, vendas e vendas. Sabe por quê? Com dinheiro se dá boas risadas. Então, se você tem dinheiro entrando na sua empresa, você contrata mais gente, contrata mais tecnologia, contrata um monte de coisa e prospera a empresa. Gente, um beijão aí para todo mundo. Turma de Silvianópolis, o coração tá com vocês. Anderson, obrigado, meu amigo. Valeu. É isso aí, galera. O tempo não volta. Gostaríamos de ter mais tempo com quem amamos, como nossa família, mais tempo para fazer o que gostamos, mais tempo para aquilo que é mais importante na sua empresa. É por isso que nós da Hub 4.0 valorizamos tanto o tempo, o seu tempo. Por meio de uma plataforma tecnológica e um atendimento humanizado, nós oferecemos tudo o que você precisa para estar livre da burocracia. Sistema financeiro, RH, contabilidade, marketing e seguros. Tudo isso feito por um time de quem realmente conhece as melhores práticas do mercado e de grandes corporações. Nós te entendemos. Afinal, todos aqui são como você, empreendedores de sucesso, querendo crescer sem sacrificar o que mais importa. Até porque, como você vai crescer, se precisa cuidar de tudo, como você vai viver. Temos uma proposta irrecusável. Devolver 40% do seu tempo, reduzir até 30% do seu custo e aumentar até 20% seus resultados. O que você tem a perder? Só o seu tempo procurando outra solução. Com o Hub 4.0 Group,
você se preocupa apenas com o que é mais importante para a sua vida e para a sua empresa. Hub 4.0 Group. Performance e tempo para o que mais importa.